Romanos, capítulo número 12, versículos 1 e 2. Esse texto, provavelmente, você consegue, como eu, sem até olhar na Bíblia, dizer. O que diz Romanos 12, 1? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Acho que a versão ali é um pouco diferente. Vamos ler juntos daquela versão, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, nós queremos, na liberdade do Espírito, receber a sua palavra. Fala com cada um de nós aqui, nos dispomos a termos ouvidos para ouvir e um coração obediente à voz do Senhor. Em nome de Jesus pedimos. Amém e amém. Meus queridos, podem sentar. É interessante, queridos, eu hoje à noite gostaria de falar como é que eu posso fazer a vontade de Deus. Jesus, quando os discípulos pediram a ele para ensinar como fazer uma oração verdadeira, nossa, esvaziou a igreja, tinha só criança aqui. Ou então todo mundo foi para o banheiro na hora da mensagem. Se tem gente lá fora, seria bom ouvir a palavra de Deus, porque ela é para aqueles que gostam de bater papo no pátio da igreja quando o pastor está pregando. É lógico que a igreja não é prisão, não podemos prender ninguém, e aqueles que às vezes não é tão interessante ouvir a palavra de Deus. Aqueles que até dentro da igreja também não cumprem aquela palavra que diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas tem gente que não tem ouvido para ouvir, não, viu? Tem mais boca para falar do que ouvido para ouvir, não é? Então, a gente tem dificuldade de ouvir, e até mesmo quando a palavra é dirigida, a pessoa tem dificuldade de ouvir. Mas os discípulos perguntaram para Jesus, pediram a Jesus: Senhor, ensina a gente a orar? E então Jesus, naquela oração que nós chamamos de oração do Pai Nosso, que na verdade não é a oração do Pai Nosso, é uma oração que Jesus ensinou, né? Quando vocês orarem, orem assim. E ali Jesus incluiu uma frase naquela oração, dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Este versículo número 2 que eu li hoje à noite diz assim: para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entender a vontade de Deus. Como que eu posso experimentar essa vontade que é boa? Essa vontade que Deus se agrada que eu verdadeiramente
cumpra. Irmãos, a maior batalha do ser humano é exatamente a sua própria vontade. Paulo, descrevendo esse caráter obstinado do ser humano em querer fazer o que ele acha que deve fazer, e quando ele sabe até que o que ele vai fazer é errado, ainda assim ele faz. Ele descreve isso aqui no capítulo 7 da Epístola aos Romanos. Ele disse: olha, eu quero fazer aquilo que eu sei que é bom, e eu não quero fazer aquilo que eu sei que não é legal para mim, não agrada a Deus, não é bom, mas eu acabo fazendo o que eu não quero. Quer dizer, eu tenho vontade de andar certo, mas eu acabo fazendo a vontade dos meus desejos, do meu orgulho, da minha carnalidade, do meu pecado, e eu acabo então não fazendo aquilo que é a vontade boa e agradável de Deus. A Epístola aos Romanos, para mim, queridos, é a essência do Evangelho. Parece que Paulo entendeu toda a mensagem. Paulo não estava presente, né? Não faz parte daquele grupo seleto de 12 homens que Jesus chamou, mas Paulo teve uma revelação assim da essência do Evangelho, e aqui na Epístola aos Romanos Paulo descreve toda a vontade de Deus para a igreja. Fazer a vontade de Deus, encontrar a vontade de Deus, essa vontade que é boa, agradável, é difícil, viu, irmãos? Sabe por quê? Porque o homem tem uma obstinação, o homem tem um desejo próprio de fazer aquilo que é bom para ele, para a carne, para os seus desejos. O autor do Salmo 32, ele foi muito duro. Ele disse assim: não seja como o cavalo, ou como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se cheguem a ti. Está lá no Salmo 32, versículo 9. Não seja como a mula, ou não seja como o cavalo. Eu fui criado no sítio, fui lá, já andei muito a cavalo na minha vida, e meu pai tinha tanto cavalo como tinha um burro. Burro e mula é tudo parecido, viu, irmãos? A mula é a fêmea, né? O burro é o macho. Agora, nunca se sabe, irmãos, quando é que o cavalo vai parar. Por isso ele precisa de freio na boca. Meu pai, então, tinha um burro que no dia que ele empacava, podia bater, que ele não ia, viu, irmão? O bicho era aquele, eu impacto, não vai, e não adiantava, que o bicho não ia mesmo. Em outras palavras, eu não quero ir e não vou. Mas às vezes também, se assustar, dispara, que nada segura. Então o autor deste salmo disse: olha, não seja como o cavalo, nem como a mula, que precisa de freio, para não fazer a sua própria. O que é o freio para o animal? É para que ele não faça o que ele acha que deve fazer, é para que ele seja dominado por aquele que está no seu lombo. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, irmãos, de fato trata deste assunto sobre descobrir a vontade de Deus. Como descobrir a vontade de Deus? E hoje à noite eu gostaria de dizer para vocês
E a única maneira de descobrirmos a vontade de Deus está aqui nesses 2 versículos da Bíblia. Primeiro, irmãos, Paulo diz aqui que tem que haver uma entrega do corpo. O que é o corpo? Essa parte material. Porque nós somos uma triunidade, nós somos corpo, temos a alma e temos o espírito. Mas aqui Paulo está dizendo no versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, ou vosso corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Irmãos, é interessante que Paulo está dizendo a quem aqui? Rogo-vos, pois, irmãos. No capítulo 5, 6 de Romanos, Paulo trata desse assunto do corpo. Ele diz: é incrível que este mesmo corpo que outrora era servo dos prazeres, os mesmos membros do meu corpo que eram servos dos seus próprios prazeres, dos seus deleites, satisfazendo apenas o ego, as vontades pecaminosas, ele disse: esse mesmo corpo, agora Deus quer usar para a glória dele. O nosso corpo. Antes, irmãos, o nosso corpo era usado para os prazeres da carne. E agora Paulo diz: você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida? Ponha seu corpo no altar do sacrifício. Isto porque, irmãos, o corpo físico, ele faz parte da minha vida inteira. Paulo usa essa expressão em capítulo 6 de 1 Coríntios, versículos 19 e 20, ele diz: não sabeis vós que o vosso corpo é santuário de Deus, que o vosso corpo é a habitação do Espírito Santo? Então, este corpo, a única maneira dele poder de fato servir de morada de Deus, santuário de Deus, habitação do Espírito Santo, é sendo colocado no altar de sacrifício. O que é sacrifício para nós, queridos? Olha bem, a Bíblia fala de 2 sacrifícios vivos, sabia? O primeiro deles, irmãos, está no capítulo 22 do livro do Gênesis. Não vou até lá, não precisa ir até lá, porque o capítulo 22 do Gênesis, o texto é longo, é quando Deus visita novamente Abraão, que tinha recebido a promessa de ser pai e foi pai de um filho chamado Isaque. E quando este filho já é um jovem, cheio de vigor, Deus visita Abraão e disse: Abraão, eu quero que você ofereça seu filho, o seu único filho, como sacrifício a mim. Abraão foi para aquele monte, Isaque o acompanhou. Eu creio que Isaque talvez foi aquela pessoa que preparou o próprio altar, e agora Abraão disse: Isaque, você é um cordeiro, você é o sacrifício que Deus pede. Eu estou velho, eu não consigo pegá-lo para colocar nesse altar, por favor, suba e deita. Eu acho que foi mais ou menos assim, vocês não acham? Eu até acho que foi assim. Isaque deita nesse altar, porque você está sendo oferecido como sacrifício. E Abraão então ergue aquela ferramenta, aquele cutelo, para sacrificar Isaque. Até que o mesmo Deus que pede é o mesmo Deus que disse para Abraão: não, Abraão, não faça isso, porque agora eu sei
o quanto você me teme e me obedece. Eu fico imaginando, irmãos, Abraão agora desamarrando Isaac. Abraão dizendo: filho, pode sair. Sabe o que aconteceu? Isaac sai dali como um sacrifício vivo. Sai ou não sai? Porque ele foi, e o livro de Hebreus disse que Isaac morreu. Isto é, na entrega ele morreu. Ele submeteu a ser sacrificado. Para Isaac, quando ele levanta do altar, ele disse: eu voltei a viver. Então foi um sacrifício vivo, foi ou não foi? Um sacrifício, foi sacrificado, porque Abraão sacrificou seu filho. No sentido, ele entregou seu filho, ele obedeceu a voz de Deus e ele sacrificou. Era como se Isaac dizendo: olha, a vida que eu tenho daqui para frente é uma vida totalmente diferente, porque eu morri. Irmãos, entenda a essência dessa ideia de oferecer um sacrifício vivo. O segundo sacrifício vivo da Bíblia é o próprio Jesus. Jesus, irmãos, ele ofereceu-se a si mesmo. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a entrego e depois eu a tomo de novo. Naquele momento ali na cruz, quando ele é cravado com cravos e a cruz é erguida, e quando ele brada ali na cruz: está consumado, e inclina a cabeça, irmãos, Jesus estava oferecendo a si mesmo, porque ele sabia e ele já tinha dito: eu ressuscitarei. Então ele é um sacrifício vivo, porque ele foi morto, mas ele vive e ele está aqui hoje à noite. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. Irmãos, Deus nessa noite pede de mim e de você. O termo aqui, apresentar, significa de uma vez por todas. Significa que Deus pede de mim uma entrega definitiva da nossa vida, em consagração a Ele. Amém? Isso é a ideia de hoje à noite oferecer a Deus, entregar-se a Deus, apresentar a Deus. A segunda entrega que Deus pede de mim e de você hoje à noite é a entrega na mente. O que está escrito aqui na palavra de Deus? Irmãos, e não vos conformeis com este século, ou com este século, verso 2, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A entrega da mente. Irmãos, infelizmente, a maior ação de Satanás é no campo da mente, sabia? É no campo da mente. Eu estava hoje de manhã compartilhando com um irmão, e nós estávamos então falando a respeito realmente do comportamento do ser humano. E eu estava dizendo para ele que a batalha da mente, ela é uma batalha, queridos, que nós vamos ter que travá-la enquanto permanecermos nessa terra. Paulo pede que eu consagre o meu corpo em primeiro lugar, vou ter o meu corpo lá,
isto é, esse corpo, Paulo diz: como eu posso usar esses membros que são considerados santuário, o templo de Deus, na prostituição, na impureza, nas coisas erradas? Como é que eu posso destruir esse santuário? Porque Deus não quer que nós mutilemos o nosso corpo, que nós destruamos o nosso corpo, que nós venhamos, irmãos, a prejudicar a saúde do nosso corpo com aquilo que verdadeiramente desonra o princípio da mordomia do corpo físico. Mas e o campo da mente? Quando Paulo diz: e não vos conformeis com esse século, irmãos, o mundo, o secularismo, o sistema que vivemos nele, é um sistema que tenta empurrar na minha cabeça, na sua cabeça, no seu modo de agir e de pensar diariamente, irmãos, o veneno do inferno. Quando ele disse: não vos conformeis com esse sexo, esse sistema secularizado, esse sistema mundano, esse sistema que nós vivemos nele, ele disse: é a batalha da cabeça, a batalha da mente. Diariamente eu tenho que verdadeiramente entregar a Deus a minha mente. O mundo, irmãos, que nós vivemos, se não nos cuidarmos, ele vai controlar a nossa mente. Mas Deus nessa noite quer transformar a nossa mente. Amém. Deus quer transformar a nossa mente, porque diz: mas transformai-vos pela razão do vosso entendimento. O mundo exerce essa chamada pressão externa, esse bombardeio de informações que vem, mas o Espírito, irmãos, quer liberar internamente o prazer de Deus, a beleza da graça e da glória de Deus na nossa vida. Se o mundo, ele tenta controlar, irmãos, a maneira de nós vivermos e passarmos a viver em conformismo com ele, Deus nessa noite deve controlar de tal maneira a nossa mente, que ao invés de sermos conformados, nós somos transformados. Amém. Paulo usa essas duas palavras, transformai-vos, e usa também a palavra conformar. E não vos conformeis, mas transformai-vos pela razão do vosso entendimento. Quer experimentar a vontade de Deus? Nessa noite, irmãos, Deus quer de fato tornar a nossa mente cada vez mais parecida com a mente de Jesus. Transformai-vos, a razão do vosso entendimento, a razão da vossa, a mente tem que ser transformada. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 16 diz: quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Naquele tradicional texto que eu já usei várias vezes aqui em 2 Coríntios 3,18, que disse que contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos o quê? Transformados de glória em glória na sua própria imagem. Transformai-vos, não é? A palavra de Deus diz que nós somos transformados de glória em glória. Se o mundo quer que nós nos conformemos, vivemos uma vida conforme o seu sistema, o seu mundo, meus amados irmãos, nunca vamos achar a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita. Por isso, você quer achar a vontade de Deus? Entregue a Ele a sua vontade. Amém.
não a minha. Eu gosto imenso, irmão, de Jesus. Quando Jesus, naquela batalha no jardim de oração, ali no Getsemane, ele travou aquela batalha. Ele via toda a batalha que ele tinha que enfrentar, toda a dor, o martírio, tudo aquilo que implicaria para ele aquele que ele chama ali de cálice de fel, cálice de sofrimento. Ele então diz para o Pai: não a minha, mas a tua vontade. Irmãos, entregar. Aqui disse: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somente quando entregamos inteiramente a nossa volição, a nossa vontade, aquilo que para nós, irmãos, é melhor, mas não é melhor para Deus. Aquilo que nós, que eu diria assim, é bom para nós, não é bom para nós. Sabia? Aquilo, pastor Israel, que você acha que é bom para você, Deus disse: não é legal para você. Aquilo que você, pastor Daniel, você vai dizer: mas isso não é bom. Deus vai dizer: não é bom. A minha vontade é melhor. Eu que sei que pensamentos têm a seu respeito. Eu que sei as coisas que eu gostaria que você recebesse. Por isso, queridos, fazer a vontade de Deus a cada dia, submeter a Ele a minha vontade, dizer: não a minha, eu entrego no altar da consagração, em primeiro lugar o meu corpo, em segundo lugar a minha mente, e em terceiro lugar eu entrego as minhas vontades. Devemos, irmãos, começar cada dia, cada manhã. E eu, meditando nisso hoje à tarde, eu quero, irmãos, fazer, e se você quiser fazer comigo, um propósito. Eu quero tomar isso hoje à tarde. Deus falou muito comigo. Eu estava ali, sentado naquele sofá, já li esse texto, eu não sei quantas vezes nesses mais de 40 anos, irmão, já li muito esse texto. Mas saltou ao meu coração uma luz, eu diria assim, a essência, o princípio que Deus quer que realmente eu seja. E eu fiz um propósito de a cada manhã entregar a Ele o meu corpo. Dizer: Senhor, eu entrego o meu corpo como sacrifício. De dizer: Senhor, aquilo que não for bom para o meu corpo, mostra-me. Eu quero entregar ao Senhor o meu corpo. E Deus, todos os dias eu quero entregar ao Senhor parte do meu tempo para que a sua palavra molde o meu caráter. O que diz aqui? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela razão da vossa mente. Irmãos, o poder de transformação que tem a palavra. Igreja aqui reunida, em nome de Jesus, deixa essa palavra mudar você. Amém. Viva, peça a Deus todos os dias: eu quero ser transformado. Amém. Pela razão do meu entendimento.
neste mundo. Mas eu quero que a sua palavra, por isso, meu irmão, todos os dias, quando você abrir a Bíblia, Deus tem uma palavra de transformação para você. Amém. Ame mais a palavra. Comece lendo aquele devocional diário. Todos os dias tem um versículo lá, tem ou não tem? Toda manhã eu fico feliz de passar ali. A Nilza está lá com o devocional diário, lendo no início do seu dia. Irmãos, a palavra de Deus, se não puder ser de manhã, bom é de manhã. Levanta uns 15 minutos antes de você correr para o trabalho. E se você, como eu, que tem tantas passagens das Escrituras já decoradas, textos e muitos textos que o Espírito Santo vai trazendo à sua memória, mesmo quando você está trabalhando, caminhando, dirigindo o carro, a palavra de Deus deve fazer parte, irmãos, da sua mente. Ela transforma a mente. Transformai-vos pela razão do vosso entendimento. Amém. 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 Deixa a palavra de Deus te mudar. E em último lugar, entregue seus planos para Deus. Amém. Sabe por quê, queridos? Se você todos os dias dizer: Senhor, o meu corpo hoje eu o consagro mais uma vez. Esse corpo que o Senhor fez com suas mãos, o primeiro Adão foi feito, moldado por Deus. Este corpo que o Senhor escolheu morar nele, ser santuário do Senhor, eu consagro. Guarda puro o meu corpo. Eu consagro, Senhor, a minha mente para que ela se molde à revelação da palavra. Essa palavra, ela tem que ter autoridade. O que ela diz é lei, é verdade. O que ela diz deve transformar. E em último lugar, queridos, você vai ver que aí a vontade de Deus, que é boa, que é agradável, você pode todos os dias de fato dizer: Senhor, os meus planos estão nas tuas mãos. Eu quero experimentar a vontade do Senhor. Eu quero que a sua vontade seja feita na minha caminhada diária. Porque, irmãos, a vontade de Deus é muito melhor que a tua, é ou não é? Por isso, ande de tal maneira que você tenha aquela liberdade de o Espírito te conduzir. A sua mente, você vai ser um profissional mais abençoado, você vai ser uma professora abençoada, você vai ser um homem lá no seu escritório, você vai ser um homem no seu local de trabalho, uma mulher abençoada, até mesmo lá dentro da sua casa, até mesmo naquelas coisas tão simples do dia a dia, queridos. Quando eu sinto que não sou mais eu quem vivo, mas Cristo está vivendo em mim, porque a vida que eu agora estou vivendo nesse corpo de carne, eu estou vivendo pela fé no Filho do Deus vivo. Amém. Experimentar essa beleza de ser um cristão não padronizado pelo mundo, mas padronizado pela conduta cristã. Como Jesus diz assim, eles não estão. Eles estão, desculpe, aqui no mundo, mas eles não são do mundo. Eles estão aqui na terra, mas eles já são cidadãos dos céus, só esperando a trombeta soar e o Senhor voltar e eles subirem. Porque muita gente quer morar no céu, irmão, mas é sim cidadão igual aos outros aqui na terra. Querem habitar os céus, mas vivem na terra como qualquer mundano vive, uma vida de prazer, uma vida de carnalidade, uma vida de amargura, uma vida cheia de problemas e apegos às coisas
da terra. Lembra daquele moço que chegou para Jesus? O Senhor, o que é que eu posso fazer? Porque eu quero ir para o céu. Jesus, você quer ir para o céu? Então a palavra de Deus diz o que você deve fazer. Ele diz, mas todas essas coisas eu estou fazendo. Existe uma diferença entre fazer, irmãos, com legalismo e fazer com liberdade, amém? Amém. Jesus diz, tem feito tudo isso, então vai lá, volta, vende tudo que você tem e distribua tudo para os pobres, e agora vem e seja um cidadão do céu. Para onde ele foi? Voltou para casa, triste, aborrecido, porque ele disse, eu quero ir para o céu, mas eu quero viver apegado às coisas dessa terra. Irmãos, hoje à noite, consagre sua vida, consagre, ofereça-se para Deus como um sacrifício vivo, um sacrifício inteiro. Consagre sua mente, deixa que a sua mente experimente mais da graça, da transformação que vem da palavra. Todos os dias, diga para Deus, Deus, não deixa eu fazer a minha vontade, mas eu quero fazer a tua vontade. Não deixe que eu tome nenhuma decisão que não seja boa para mim, que não seja boa para o Senhor. Me ajude. Fiquemos em pé, queridos. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis. Naquela época, queridos, no Velho Testamento, o ofertante levava um sacrifício, o sacerdote tomava, e ele então pegava aquele sacrifício e colocava ali no altar. Ele apresentava ali aquele sacrifício. Ele colocava ali. Era uma maneira de dizer, esse sacrifício, ele representa a minha vida que está sendo colocada nesse altar de consagração. Era um animal que era entregue, que ali não podia dizer o que fazer ou não, porque ele estava morto. Agora Paulo fala de um sacrifício que é vivo. Deus deseja que eu e você façamos isso de nós mesmos. Feche aí seus olhos. Deus, nessa noite, irmãos, pede mais, muito mais. Ele pede tudo de mim e de você. Deus nessa noite está dizendo, eu quero ter direito. Eu quero ser o seu dono. Por isso, ponha sua vida. Ponha seu corpo. Ponha sua mente. Ponha a sua vontade. Porque aí você vai experimentar algo que é bom e agradável. Há um preço caro, queridos, porque nessa terra o pecado é prazeroso. A mente, se não cuidarmos, ela será poluída com todas as depravações e malícias dessa terra. Meu amado irmão, minha irmã, hoje à noite só agrada a Deus quando há uma entrega plena e total.
quando há um sacrifício real, verdadeiro da nossa parte, entregue nas mãos dele. Entregue sua mente, entregue seu corpo, entregue seus planos, sua vontade, e você vai sair daqui hoje à noite com uma alegria tão grande, com uma paz tão grande, com um sentimento tão prazeroso, porque o Senhor quer nessa noite que você saia daqui dizendo: agora não vivo mais eu, Cristo vive dentro de mim. Agora a vida que eu vou viver é uma vida que vai honrar a Deus. Você vai continuar andando nessa terra, vivendo nessa terra, aqui comendo, bebendo, aqui casando-se, dando-se em casamento, tendo a sua vida, mas é uma vida limpa. Bem-aventurados limpos de coração. Irmãos, o sacrifício era queimado ali no altar, era colocado no fogo. Hoje, para nós, quando há uma entrega completa, o fogo do Espírito vem. Línguas de fogo vêm e queima o sacrifício, limpa o sacrifício. Por isso, bem-aventurado aqueles que são limpos de coração, bem-aventurados puros de coração, bem-aventurados aqueles que têm mãos limpas. Santo e maravilhoso Deus, glorificado seja seu nome nessa noite, santificado seja seu nome nessa noite. Maravilhoso, glorioso e eterno Deus. Há um povo aqui reunido, há um povo aqui, ó Deus, que diariamente trava essa batalha, porque nós estamos neste mundo, mas Senhor, a tua palavra diz que eu não posso me conformar com ele, mas eu tenho que ser transformado diariamente pelo poder da sua palavra, pela sua vontade. Por isso, Senhor, nessa noite, toma agora cada homem, cada mulher, cada jovem, cada mente aqui. E ó Deus, ó Santo Espírito, vem nessa noite, invade a minha mente, o meu coração. Ah, Senhor, nessa noite, sacrifício é algo que de fato significa renúncia, significa que agora eu me renuncio, eu me entrego, eu não vivo mais para mim. Ah, Senhor, nessa noite que haja neste lugar, Senhor, homens, mulheres aqui, tão dispostos a dizer: eu me entrego. Não, mas eu quero lutar, eu quero que o Senhor tome a direção da minha vida. Eu quero que o Senhor me ensine, eu quero que o Senhor molde cada dia o meu caráter, a minha conduta, que cada dia o Senhor possa advogar a minha causa, que cada dia o Senhor possa tomar a direção da minha vida, porque eu ainda estou aqui, eu ando aqui, eu vivo aqui, eu crio família, eu tenho relacionamentos aqui, mas Senhor, eu quero colocar tudo perante o teu altar. Oh, Espírito, vem nessa noite e sonda. Meus queridos, há tempo ainda. É noite de entrega. É noite que a palavra diz: rogo-vos, pois, irmãos,
que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Quem sabe nessa noite há pessoas que estão dispostas a consagrar. Vem aqui à frente, vamos orar juntos. Dispostas a essa entrega, como Isaac foi para aquele altar e saiu dali um sacrifício vivo, saiu dali um sacrifício totalmente vivo, porque ele foi para o altar do sacrifício. Tem pessoas nessa noite que querem chegar aqui à frente? Amém? Pode chegar, pode chegar. Deus nessa noite quer você, uma consagração plena da sua mente, do seu coração, do seu corpo. Ele é santuário, Ele é habitação. Quem sabe nessa noite, consagrando o seu corpo, o Senhor diz: eu vou te curar. Quem sabe nessa noite o Senhor diz: olha, eu quero um corpo sadio, eu te curo, mas eu quero também ser Senhor da sua mente. Eu quero que a sua mente seja como a mente de meu filho Jesus. Nós, porém, temos a mente de Jesus, uma mente sábia, uma mente dirigida, uma mente que verdadeiramente pensava segundo o coração do Pai. Nessa noite Deus está pedindo de irmãos e irmãs aqui verdadeiramente essa entrega, esse sacrifício santo, esse sacrifício pleno, esse sacrifício vivo, esse sacrifício que Deus honra hoje à noite. Tem mais pessoas que querem vir aqui à frente, entregar-se por inteiro para Deus hoje à noite, consagrar sua vida por inteiro ao Senhor hoje à noite. Eu vou orar, e eu quero que os pastores, os líderes aqui estejam ao lado desses irmãos orando. Mas meu irmão, eu gostaria, enquanto nós oramos, sinta que você está no altar de consagração. No seu coração tenha isso em mente. Este momento é o momento que eu estou me entregando, eu estou consagrando. Oh, maravilhoso e eterno Deus, neste momento, Senhor, nós estamos orando, ó Deus, pela vida de cada um desses servos e servas do Deus Altíssimo, que estão aqui nesse altar, consagrando, entregando por inteiro como sacrifício vivo, como sacrifício agradável a Deus. Recebe agora, Senhor, este irmão e essa irmã. Recebe, ó Deus, agora esta oração que parte do coração deste irmão e dessa irmã, dizendo: eu me entrego, eu me consagro, eu me curvo perante o Deus vivo. Eu quero viver, não mais eu, mas Cristo viver em mim. Nesta noite, ó Santo e maravilhoso Deus, toma meu irmão e minha irmã, toma nesta noite cada servo e serva de Deus aqui, com a sua presença nesta noite invade de gozo, paz e alegria cada coração deste santuário. Ó Santo e maravilhoso Deus, nesta noite que haja mudança de mente, que haja mudança de coração, pois a palavra do Senhor diz: transformai-vos pela razão do vosso entendimento. Que haja transformação, que haja milagres acontecendo nessa noite, na mente e no coração deste irmão e dessa irmã. Que haja nessa noite, ó Deus, restauração. Que haja nessa noite cura, Senhor, do corpo, porque nessa noite o corpo é santuário de Deus, e o Senhor pode também, aleluia, nesta noite trazer, Senhor, saúde. Mas o que mais nesta noite o Senhor quer é de fato um sacrifício vivo. Oh Deus, glorificado e exaltado seja seu nome, porque o Senhor nessa noite está tocando. O
Senhor está tocando nas mentes. Mentes estão sendo transformadas. A razão mudada. O entendimento mudado. Oh Senhor, que a sua palavra ela possa ter autoridade na mente e no coração de cada um dos seus servos e servas, que nesta noite são transformados pela razão do seu entendimento, porque a palavra do Senhor é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E nesta noite, faça, Senhor, nesta noite, algo maravilhoso, misterioso acontecer neste santuário, na vida destes irmãos e irmãs. Purifica, ó fogo santo, queima o sacrifício, santifica, Espírito Santo encha cada coração neste lugar. É o que eu lhe peço, Pai.